Olá, queridos irmãos e amigos, como é que vocês estão? Hoje é domingo e nós estamos então iniciando mais uma semana e eu quero lhe desejar as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família em mais esta semana que começa. E é uma alegria podermos então nos encontrar mais uma vez aqui. E hoje eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre a diferença entre ouvir a palavra de Cristo e crer na palavra de Cristo. Há uma grande diferença entre essas duas coisas. E para isso aí eu quero então meditar um pouquinho com os irmãos no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. O capítulo 4 de Marcos, ele nos mostra bem essa distância que existe entre apenas ouvir e crer na palavra de Jesus. E por quê? Porque o Evangelho de Marcos, capítulo 4, ele nos fala, Marcos ele descreve então um dia de ensino na vida de Jesus. Marcos 4, verso 1 e 2 diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Então, aqui Marcos 4 começa dizendo então que Jesus ele voltou a ensinar na beira do mar, porque Jesus era um grande mestre. E Jesus ele fazia questão não só de por compaixão curar as pessoas, fazer milagres, mas acima de tudo Jesus ele queria ensinar as pessoas. E aqui nós vemos que Jesus então ele tinha um doutrinamento, ele tinha um ensino para transmitir para as pessoas, porque é o ensino da palavra de Deus que nos amadurece e transforma as nossas vidas. Porque milagres, eles podem trazer alívio para as nossas vidas, mas milagres não nos amadurecem. O que nos transforma e nos amadurece é o ensino da palavra de Deus. Lembre-se que o povo de Israel, lá no livro do Êxodo, eles foram alvo dos maiores milagres registrados em toda a Bíblia. E a palavra de Deus diz que, conquanto eles tenham visto milagres grandiosos, alívios e livramentos espetaculares, aquele povo continuou sendo um povo infantil, um povo imaturo, um povo que não se satisfazia nunca com nada, era impossível de satisfazer aos caprichos, às reclamações e às murmurações daquele povo. Mas eles receberam inúmeros milagres, porque milagres são maravilhosos e milagres trazem alívio. Mas milagres, eles não nos amadurecem. O que nos amadurece é o ensino da palavra de Deus. E aqui nós temos no capítulo 4 de Marcos, então, Jesus dedicando então um dia inteiro para ensinar as pessoas sobre a doutrina, sobre a mensagem do Evangelho da graça de Deus. E esse capítulo de ensino, ele pode ser dividido então em 3 partes, esse dia do ensino de Jesus. A primeira parte se encontra a partir do verso, entre o verso 3 e os versos 25. E nessa primeira parte, Jesus começa o seu ensino, então, fazendo um alerta. E Jesus usa 2
parábolas para fazer esse alerta, que é a parábola do semeador e a parábola da candeia. E que alerta é esse? Jesus aqui, ele diz que precisamos tomar muito cuidado, porque é possível nós ouvirmos a palavra de Deus sem, no entanto, experimentarmos os frutos dessa palavra na nossa vida. Esses são os dois ensinos essenciais da parábola do semeador e da parábola da lâmpada ou da candeia. A parábola do semeador, Jesus diz, né, ela é muito conhecida, que Jesus compara a palavra de Deus a uma semente que é semeada. E em grande parte dos corações onde essa semente caiu, ela não frutificou. Na maior parte das pessoas, ela não produziu fruto. E a parábola da candeia, Jesus diz que ninguém acende uma lâmpada, né, para colocar essa lâmpada debaixo da cama ou debaixo de um cesto, né? Mas a pessoa coloca a lâmpada no lugar apropriado para que então essa lâmpada, que é a palavra de Deus, esclareça, traga revelação para a pessoa poder se enxergar e se transformar, mudar aquilo que ela precisa mudar dentro da sua casa. Nesse alerta, dos versos 3 até o verso 25, Jesus, 14 vezes, ele faz referências ao ouvido, à audição. 14 vezes. E 2 vezes, então, tanto na parábola do semeador quanto na parábola da candeia, ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, no verso 9. E depois, na parábola da candeia, ele também diz no verso 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E esse é, então, o resumo do alerta. Um cuidado que Jesus fala para a gente ter. Olha, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam, porque há um risco enorme de que vocês fiquem ouvindo a palavra, e sem, no entanto, experimentar os benefícios, os frutos, a iluminação dessa palavra na vida de vocês. Aí vem a segunda parte, então, da aula, do curso, do cursinho de Jesus, ou da live de Jesus, né? Se fosse hoje em dia, da live de ensino dele para as pessoas. A segunda parte do curso de Jesus, aqui da aula, vai do verso 26 até o verso 34, e a segunda parte, então, é a mensagem de Jesus em si, é a própria mensagem, é o conteúdo essencial daquela aula. Primeiro Jesus faz um alerta e agora, então, ele vai pregar qual é a mensagem. E essa mensagem eu gostaria de ler com você. Preste atenção na palavra de Deus, palavra de Jesus. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a colheita, a ceifa. Verso 30, Jesus diz assim: disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Jesus conta essas 2 parábolas, e aí Marcos conclui, então, essa segunda parte do ensino de Jesus. Verso 33 e 34, preste atenção. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra,
conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, preste atenção, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Sublinhe aí essa revelação que Marcos faz, que em particular Jesus explicava tudo o que significava aquilo para os seus discípulos. Primeira parte é um alerta. A segunda parte da aula de Jesus, então, é a mensagem em si. E qual é a mensagem que Jesus veio ensinar e proclamar para todas as pessoas? É a mensagem do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus, nos diz aqui Marcos. Esse era o assunto principal do ensino de Jesus. Reino de Deus refere-se ao cuidado amoroso de Deus pela sua criação. Refere-se a essa presença de Deus nesse mundo, porque a semente é sempre lançada na terra. É na terra, é na terra. E está falando aqui então desse governo de Deus e dessa presença de Deus nesse mundo, no meio das nossas realidades. Deus está aí, soberano, na sua soberania, trabalhando, agindo, e Ele não está de braços cruzados, mas Deus, Ele está agindo ao nosso redor, e essa é a boa notícia do Evangelho. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está ao redor de vocês, está perto. E é isso que Jesus vem falando. E aí, nessas duas parábolas, de um modo muito simplificado, Marcos nos lembra, então, desse ensino de Jesus, duas características desse governo de Deus. Primeiro, que esse governo é um governo integral, né? O cuidado de Deus é um cuidado integral. Na parábola da semente, ele fala aqui que o reino é como um homem que lançou a sua semente na terra e ele foi dormir, era de noite, era de dia, e a terra por si mesma estava produzindo. Então, o cuidado de Deus acontece de dia, o cuidado de Deus acontece à noite, ele é integral. Acontece quando nós estamos acordados e acontece quando nós estamos dormindo, ele é integral. E mais, ele vai desde do plantio, da semeadura, até a colheita. Diz aqui Jesus. Essa é a mensagem de Jesus. É um cuidado integral. E mais, um segundo destaque aqui é que esse cuidado de Deus, além de ser integral, esse cuidado é firme. Esse cuidado ele é sólido. A parábola do grão de mostarda ensina isso. Fala de um grão mínimo, né, que foi lançado, mas que ele cresceu. Ele cresceu e virou uma árvore. E aí Jesus diz aqui, né, que cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, galhos enormes, né, ao ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra, fazer os seus ninhos. É seguro fazer o ninho, é seguro a gente fazer o nosso lugar de descanso nos braços do nosso Deus, no cuidado e no governo, na segurança da soberania do nosso Deus. É o que Jesus diz aqui. Então esse reino de Deus, ele é sólido. E toda ave que está precisando de descanso, toda ave que está precisando de uma sombra, toda ave que está precisando de um abrigo, nos galhos, nos ramos, nos braços do reino de Deus, essa pessoa pode fazer o seu abrigo seguro ali. E aí Marcos diz que com muitas parábolas semelhantes, Jesus ia então falando para as pessoas sobre essa realidade que está na terra, aqui ao nosso redor, perto de nós, do governo, da soberania e do cuidado de Deus. E aí o detalhe, e para os seus discípulos,
ele explicava tudo uma segunda vez. Os discípulos ouviam dobrado. Os discípulos ouviam a explicação assim, em dobro. E pensa que coisa maravilhosa isso, né? Que deve ter sido aquele dia daquele curso que Jesus deu ali na beira do mar da Galileia para aquelas pessoas e para os seus discípulos. Mas agora vem a terceira parte da aula. E a terceira parte é o teste, né? O teste da aprendizagem. Porque um bom mestre, ele sempre faz uma prova para ver do que os seus alunos guardaram. E aí termina a aula, termina a live, Jesus se despede das pessoas e ele então termina o seu curso e aí diz o Evangelho que, olha só, do verso 35 ao 41, o que acontece logo depois do fim daquela pregação, daquele ensino, daquela aula. Naquele dia, diz o verso 35, preste atenção, naquele dia. Isso é muito importante, sublinhe aí essa palavra, naquele dia. Não foi um mês depois, não foi. Aconteceu naquele dia. Isso é muito importante. O que aconteceu naquele mesmo dia, daquele grande curso que Jesus deu do Evangelho? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Levantou um vendaval terrível ali, assustador, né? Mas diz o verso 38, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, e olha agora, sublinha aí o que eles disseram, mestre, não te importa que pereçamos, não te importa que morramos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus fica impressionado. Como é que não tendes fé? Vocês ainda não têm fé. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que coisa interessante, irmãos. Naquele dia do curso, naquele mesmo dia, acabou o culto, acabou a live e eles entraram no mar. E se levantou um grande temporal, um grande vendaval no meio do mar. E aí nos diz a palavra de Deus, que os discípulos de Jesus, eles esqueceram tudo. O que eles passaram o dia inteiro ouvindo da boca do próprio Jesus. Eles passaram aqui pela prova e eles, os 12 apóstolos aqui, eles foram reprovados nessa prova. Que coisa interessante, né? Diz aqui o Evangelho que eles passaram o dia inteiro com muitos ensinos e eles de um modo muito particular ainda, duplamente, mais do que os outros, eles ouviram Jesus falando da boa notícia do governo de Deus. Que esse governo é integral, que esse governo, ele está próximo de nós e ele acontece o tempo todo, inclusive quando nós estamos dormindo. Que nós podemos confiar e fazer o nosso ninho nos braços do cuidado de Deus. E foi o que Jesus fez. Diz o texto que Jesus entrou no barco, aquele dia tinha sido um dia puxado, porque ensinar é um negócio que desgasta muito, e aí ele ensinou e ele estava cansado. E aí ele dormiu. Na travessia, era um tempo bom, algumas horas ali que daria para
dar uma boa descansada, e ele descansou. Porque Jesus, ele praticava o que ele ensinava. E Jesus, ele não tinha crise de fé, não é? Jesus, ele confiava no governo do seu Pai. O reino do Pai estava ali. Então ele podia dormir. Ele não falou isso na parábola? Ele ensinou isso na parábola. O homem lança a semente e ele dorme, e ele levanta, e a terra por si mesma vai frutificando, né? Aquele cuidado, ele está acontecendo, mesmo quando eu estou descansando. E eu posso fazer o meu ninho, e Jesus, então, diz o texto que Jesus dorme. Jesus descansa, ele está cansado. Mas os seus discípulos não descansam. Não descansam. As tribulações, as angústias, as ameaças, todas aquelas ansiedades impedem que eles descansem, né? E desfrutem daquela paz de Cristo. Aquela paz que Cristo tinha ali, eles não conseguem desfrutar daquilo. E aí Jesus nos diz assim: mas não é por causa da tempestade que vocês estão tão inquietos, é porque vocês ainda não têm fé. E é por isso que eu acho esse capítulo de Marcos 4 tão impressionante. Eles passaram o dia inteiro ouvindo, porque uma coisa é ouvir a palavra. Uma coisa é a gente ficar escutando o ensino, e nós até achamos o ensino maravilhoso, falando: nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Uma coisa é ouvir, uma coisa é concordar, mas outra coisa bem diferente é crer. Crer naquilo que nós estamos ouvindo. Eu acho curioso que os discípulos aqui, nos apóstolos de Jesus, se concretizou o alerta que Jesus começou fazendo naquele dia. Lembra que o capítulo começa com Jesus na parábola do semeador e na parábola da candeia fazendo um alerta? E qual é o alerta que Jesus fez? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque você pode ouvir, mas conquanto você ouça muito, você fique ouvindo e aplaudindo e achando legal, mas conquanto isso aconteça, pode ser que a palavra de Deus não produza fruto, os frutos dela na tua vida. Pode ser que ela não ilumine você, ela fique como aquela lâmpada debaixo da cama. Jesus fez esse alerta, e esse alerta se cumpriu na vida dos discípulos de Jesus. E é essa palavra que eu queria deixar para mim e para você nessa semana que começa. Estamos iniciando mais uma semana, e em meio aqui também a vendavais da vida, não é, irmãos? Mas se aconteceu com os apóstolos, será que não acontece comigo e com você também? Nós ouvimos a palavra, achamos lindo, achamos maravilhoso, mas aí naquele mesmo dia, no mesmo dia, a gente sai da live e volta para a vida. E a vida tem os seus vendavais, a vida tem as suas crises, e aí nessas horas a gente esquece tudo aquilo que a gente ouviu, porque nós apenas ouvimos, e nós precisamos dar um passo além de ouvir, nós precisamos tomar uma decisão de confiar. Eu acho muito curioso que nessa história aqui, Jesus ele não repreende os apóstolos, ele não diz para os apóstolos assim: acalmem-se, aquietem-se, emudeçam. Ele não diz isso para os homens, ele diz isso para o vento e para o mar. Porque o vento e o mar, as circunstâncias, elas obedecem Jesus. Mas com a gente não funciona assim. Para nós, irmãos, não adianta alguém dar uma ordem para nós. Acalme-se, aquiete-se, não é assim.
A paz de Cristo a gente só desfruta ela unicamente pela fé nas palavras de Cristo. E fé não é um sentimento, fé é uma decisão, é uma escolha. Fé é a escolha de confiar nas palavras de Jesus. Queridos irmãos, é um grande problema. É um grande problema se nós, quando a minha paz, a minha confiança, a minha segurança, a minha força, é um grande problema quando tudo isso depende das condições do mar para eu desfrutar. Porque o mar, em toda a Escritura, o mar, ele é um símbolo de instabilidade. E o fato é que, enquanto nós navegamos por essa vida, nós vamos ter tempos de mar tranquilo, mas nós vamos ter tempos de mar agitado, as circunstâncias ameaçadoras. E mais do que isso, é um grande problema se a minha consciência ou a minha fé no amor de Jesus por mim também depender da condição do mar. É um grande problema. Veja que o mar agitado, eles perguntam, o Senhor não se importa? Que coisa! Eles acabaram de ouvir o dia inteiro como Deus se importa. Jesus falou o dia inteiro para eles, o assunto de Jesus foi, eu quero mostrar para vocês como Deus se importa. E todos aqueles que precisam de sombra, podem vir até Ele, que encontrarão nele um ninho seguro. E Jesus passou o dia inteiro ensinando isso. E aí, mas eles não derivaram da palavra de Jesus a consciência de que eles eram filhos amados. Eles ainda aqui, os apóstolos, em Marcos 4, ainda derivavam da condição do mar, da circunstância, a consciência e a fé de que eles eram filhos amados. E quanta gente assim hoje em dia, quantas pessoas assim hoje em dia, e eu também luto com isso daqui, não sou melhor do que ninguém, mas nós lutamos com isso daqui o tempo inteiro. Quantas vezes a gente vincula a confiança no amor de Deus por nós às circunstâncias. Se o mar está bom, Deus me ama, louvado seja Deus, glória a Deus. Se o mar está calmo, a gente diz assim, puxa, eu sou um filho amado. Mas quando o mar se revolta, quando as ondas já levam a pique estão enchendo o nosso barco, a nossa empresa, a nossa casa, os nossos projetos, estão quase que indo por água abaixo, né? Aí a gente já perde essa confiança no amor de Deus, de que Ele se importa. A gente perde, porque ainda a nossa confiança nesse amor depende da situação do mar. E quando nós vivemos assim, isso é um grande problema, isso é difícil demais e nós vamos viver sempre num estado então de grande angústia e aflição. Por isso, nesse início de semana, não seja apenas um ouvinte da palavra de Deus. Creia, tome a decisão de crer no Evangelho para o dia de hoje. Neste Evangelho, não derive a sua fé das circunstâncias, não. Mas alicerce a sua fé na palavra de Cristo. E eu queria orar com você. Vamos orar? Vamos buscar agora com confiança esse Jesus que os discípulos buscaram ali. Ele está conosco no barco. Ele está conosco no barco. Então vamos clamar a Ele, mas clamar a Ele com confiança, sabendo que Ele se importa, com essa fé. Fecha os teus olhos, abra o teu coração para o Senhor e vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos agradecer pelo ensino da Tua Palavra, porque é esse ensino que nos transforma, que nos amadurece. E obrigado, Senhor, pelo Evangelho que revela tanta coisa para nós. Que essa palavra de hoje seja a semente que produza fruto na vida das pessoas, que ela seja a luz que traga revelação para a vida das pessoas, aquilo que elas precisam mudar e transformar.
Obrigado, Senhor, obrigado. E nós que estamos vivendo em meio a tantos vendavais, hoje com confiança e fé, nós nos rendemos aos teus pés e nos teus braços de amor nós fazemos o nosso ninho no dia de hoje, nessa semana que começa. Em ti, na tua sombra, hoje nós procuramos abrigo, sabendo que o Senhor se importa, sabendo que o Senhor é soberano, que o teu governo e o teu cuidado está sobre a terra, está próximo de nós. E por isso nós confiamos. Confiamos, Senhor, na tua palavra. Nós não andamos por vista. Nós não olhamos e confiamos nas circunstâncias, mas apesar das circunstâncias, hoje, nós escolhemos confiar em ti. E assim nós nos levantamos. E nessa semana que começa, enfrentamos, Pai, cada vendaval e desafio da vida. Abençoa as pessoas que estão orando comigo agora, cada uma delas. O Senhor conhece cada luta, o Senhor conhece cada dor, o Senhor conhece cada sofrimento. Abençoa e visita com graça, com força e com livramentos a vida de cada um. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, fique firme na palavra de Cristo.